você que sai em sua casa, também pegue a sua Bíblia e acompanhe conosco o texto dessa noite. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Eu vou ler de novo. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Pode glorificar a Deus por essa palavra? Pode se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, eu tenho observado, e eu sou um pouco observador, que muitos irmãos, muitos crentes, estão vivendo nesse mundo, como se fossem desse mundo. E isso tem um pouco causado espanto em mim, porque nós vemos em toda a Bíblia uma promessa para nós. E que promessa é essa? Uma promessa de salvação para aqueles que entregarem a sua vida a Jesus. Irmãos, e isso, às vezes a gente fica olhando, isso não é muito culpa, às vezes, das pessoas. É culpa do evangelho que está sendo pregado. O evangelho terreno e materialista. Um evangelho onde se fala somente das coisas dessa terra, somente de bênçãos terrenas, somente de conquistas materiais, e pouco se fala da maior bênção que o evangelho pode nos proporcionar. E irmãos, eu pensando nisso e vendo certas coisas, irmãos, isso me choca, e eu como pastor, eu tenho que me levantar, e tenho que ir contra esse tipo de pregação. Vivemos um evangelho onde o púlpito tem virado, louvado seja o nome de Jesus, um balcão comercial. Nós pegamos e olhamos, às vezes, hoje está na moda esse negócio de live, estão gravando a gente aqui, a gente entra às vezes em algumas lives, em alguns cultos que estão sendo transmitidos, a gente ouve algumas pregações pela internet, onde o foco são as coisas da terra, você vai ser abençoado, você vai conquistar isso, o seu apartamento que você sonha vai chegar, o seu carro, o seu casamento, o seu, e pouco se fala do verdadeiro evangelho e da maior promessa que o Senhor nos prometeu, quando Ele esteve aqui, foi de nos salvar e nos levar para morar junto a Ele, junto aos céus. O púlpito virou um comércio, onde se vendem mercadorias, e onde para agradar o povo se promete de forma irresponsável, melhor dizendo, várias e várias coisas. O pastor virou um empresário, onde em vez de ele pensar nas almas, no reino, na vida espiritual do povo, não, ele está pensando em fundos, em dinheiro, e como vai arrecadar. A igreja, em vez de ser o local onde nós nos reunimos para adorar o nome do Senhor, está tomando moldes de empresa, onde o que mais importante não são as almas, não é as coisas espirituais, não é a oração, não é a santificação, não é o jejum, não é a palavra, não é a unção do Espírito Santo, e sim a arrecadação que aquilo pode gerar. E por isso começa a entrar dentro da igreja várias estratégias, do mundão por aí. Vamos pintar tudo de preto aqui, vamos pintar de preto, vamos tirar o púlpito, vamos colocar um tambor,
vapor, vamos colocar um jogo de luz, pega lá a fumaça, né? Como que é aquele gelo seco, virou um palco, virou um estrelismo, o microfone virou oportunidade de promoção. Mas não, irmãos, o evangelho ele é puro, ele é genuíno, e nós continuaremos a falar que a igreja não é empresa, a igreja é o corpo de Cristo. O púlpito não é palco, o púlpito é o lugar onde Deus fala. O pastor não é empresário, o pastor é um profeta de Deus, aleluia, e esse não é outro lugar senão a casa do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Você ouve, vem que Deus vai te dar, vem que Deus vai fazer, e pouco se fala sobre o céu. E quando eu abro o texto que nós lemos, Romanos 8:18, eu vejo o apóstolo Paulo falando, aleluia, olha, porque eu tenho por certo que as aflições, que as lutas, que as dificuldades que nós passamos nesse tempo presente não se dão para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. E essa glória, por mais que alguns teólogos tentem distorcer, ele não está falando, aleluia, de conquistas terrenas. Ele não está falando, aleluia, de vida tranquila aqui nessa terra. Ele está falando a glória que vai ser nos revelada quando Jesus voltar. Deus tem um céu preparado para nós, irmãos. Dá para você glorificar a Deus por isso. Oh, irmãos, Deus tem um céu preparado para a igreja. É hora de nós pararmos de olhar para as coisas terrenas. Nós estamos falando direto que os sinais da volta de Jesus estão aí, irmãos. Talvez você não saiba, talvez tenha alguém nos assistindo online que não saiba. Jesus, quando ele partiu para a glória, Atos capítulo 1 diz que os seus discípulos ficaram olhando, vendo ele subir, e quando ele estava subindo, anjos chegaram e falaram para ele: varões galileus, por que vocês estão olhando e admirado como ele está subindo? Porque da mesma forma que ele subiu, um dia ele descerá. Jesus disse em João 14: eu vou e vos prepararei morada, para que aonde eu estiver, vós estejais também, aleluia. A maior promessa de Jesus não é riqueza na terra, irmão, aleluia. A maior promessa de Jesus não é cura física. A maior promessa de Jesus não é um casamento abençoado. A maior promessa que Jesus deixou para nós é que Ele está preparando uma morada para nós. Aleluia. E Apocalipse 21 diz que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e lá não haverá mais dor, nem sofrimento, porque as primeiras coisas já foram passadas, e eis que tudo se fez novo. Irmãos, Deus tem um céu preparado para aqueles que entregarem a sua vida a Jesus. Irmão, isso é motivo de nós nos alegrarmos. Ainda, aleluia, nós louvamos aqui de peito aberto, aleluia, ainda que a figueira não floresça. Isso é uma oração de Abacuque. Sabe o que Abacuque estava querendo dizer ali? Vamos trazer para os dias de hoje, vamos contextualizar. Ele estava falando assim, ó: ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não tenha alimento, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as frutas não produzam, ainda que as ovelhas do curral sejam arrebatadas, ainda que tudo de ruim aconteça nessa terra, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. É essa esperança que nós temos que ter, que Deus está nos preparando morada. Ainda que o coronavírus, irmãos, ele esteja
tenha alastrado sobre a terra, ainda que a crise econômica piore, ainda, irmãos, que as coisas fiquem reviravolta, todavia nós nos alegraremos, não por causa dessas coisas terrenas, porque Deus está preparando morada para nós, e logo logo nós estaremos com Ele, aleluia, para toda a eternidade. Sabe esse óculos aqui, irmão? Eu gosto de dar esses exemplos. Eu não vou precisar mais usar ele lá no céu, porque lá eu não vou ter nenhum problema com a minha vista. Sabe aqui você, irmão, que toma aquele remedinho controlado, lá você não vai precisar dele, aleluia, porque lá nós vamos estar em um corpo glorificado. Sabe essa dor aqui, essa dor ali, aquela dor acolá, lá não vai ter, porque nós vamos estar em um corpo glorificado. Aleluia. Todo o nosso sofrimento causado pelo pecado, tristeza, dor, angústia, mágoa, enfermidade, nós não vamos mais ter. Estaremos para toda a eternidade junto com o Senhor nos céus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele falou, olha, porque para mim eu tenho por certo, que por todas as aflições que eu passar, não dão nem para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Eu vou ler Apocalipse 21 e encerro. Olha só, preste atenção comigo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram e já não existem mais. E eu, João, vi a cidade santa, aleluia, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Olha só, irmãos, e Deus, aleluia, limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Vamos colocar de pé, vamos orar. Aleluia. A maior promessa de Deus para nós, irmãos, é o céu. Só que para adentrarmos, irmãos, a Bíblia diz: só o que vencer, Ele concederá que chegue até aquele lugar. Nós precisamos estar firmes. Nós precisamos primeiramente entregarmos completamente ao Senhor, estar firmes nos momentos de dificuldade. Irmãos, é na hora da dor, é na hora do sofrimento que nós mostramos quem nós somos para Deus e qual é a nossa fé verdadeiramente. Deus permite situações como a que nós estamos passando, para provar o nosso caráter espiritual e ver como nós estamos. E Deus te convida nessa noite a permanecer fiel. Queria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Talvez você que entrou, está meio enfraquecido, irmão, Deus tem uma promessa forte para você que é os céus. Mas para isso você precisa ficar firme, sabe por quê? Porque no céu não entra pecado. No céu não entra quem vive vida dúbia. No céu não entra quem vive de engano. Ah, irmão, no céu só entra os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E logo, logo a trombeta vai soar. Aleluia. E Jesus voltará para arrebatar a tua igreja. Você pode glorificar a Deus? Você pode glorificar a Deus? Ou será que eu preciso falar de alguma coisa aqui da terra para você glorificar a Deus? Você pode adorá-lo nessa noite? Ou será que eu vou ter que fazer alguma promessa, falar de alguma coisa terrena aqui para você? Será que o céu não é o suficiente?
Abadaca lá para cá. Oh, aquilo que os olhos não viram, aleluia. 1 Coríntios 2:9, aquilo que os ouvidos não ouviram. Labracanda, labracai, aquilo que ainda não penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Labacanda, labrachubianda, arabacai. Oh, meu Senhor, nessa noite, meu Pai, nós temos 2 pedidos a fazer ao Senhor. O primeiro é que o Senhor nos dê força, Pai, para enfrentar as tribulações dessa terra. Oh, aleluia. O primeiro é que o Senhor nos dê graça, Senhor Deus, para nos enfrentar as lutas, meu Deus, que essa terra, meu Pai, tem para nós, ó Senhor. Fortalece o seu povo nessa noite, fortalece esses irmãos que estão aqui, os que estão nos ouvindo, dá graça para eles, dá unção, dá poder do alto, ó Deus. Oh meu Deus, aquele que está desanimado, anima ele, aquele que está cabisbaixo, meu Pai, aleluia, dá uma injeção de ânimo nele, aleluia. Aquele que está fraco, a tua palavra diz que o seu poder, meu Pai, se aperfeiçoa é nas nossas fraquezas, Senhor. Oh meu Deus, aleluia, nos fortalece nessa noite. Oh meu Deus, o segundo pedido é o seguinte: que o Senhor, ó Pai, aleluia, nos molde e venha, Pai. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aguenta firme, meu irmão, aguenta firme, minha irmã. Jesus está vindo aí. Aleluia. Aguenta firme, crente, Jesus está vindo aí. Firma suas estacas na presença de Deus, Ele está vindo aí. Firma o seu coração na presença do Pai, Ele está voltando. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.